Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o pecado que ninguém vê. Hoje eu quero conversar com você sobre um pecado que quase ninguém percebe. E talvez você esteja lutando contra ele nesse exato momento. Não é um pecado que aparece nas redes sociais. Não é um pecado que faz as pessoas apontarem o dedo para você. Na verdade, quem olha para a sua vida provavelmente pensa que está tudo bem. Você vai para a igreja, cumprimenta as pessoas, sorri, conversa normalmente, mas existe uma batalha acontecendo dentro do seu coração que ninguém conhece. E sabe o que é mais perigoso? É quando a gente começa a acreditar que, porque ninguém viu aquilo, então não tem problema. Mas será que isso que a Bíblia ensina? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Existe uma frase que diz: o caráter de uma pessoa aparece quando ninguém está olhando. E quando eu penso nisso, mais eu percebo que ela faz sentido. Porque é muito fácil parecer uma boa pessoa diante dos outros. O difícil é ser a mesma pessoa quando estamos sozinhos. Quando ninguém está vendo. Quando ninguém vai descobrir. É nesse momento que aparecem as verdadeiras escolhas do nosso coração. Talvez o seu pecado não seja algo que as pessoas consigam enxergar. Talvez seja o orgulho, a inveja, o ressentimento, a mentira, a pornografia, a falta de perdão, pensamentos impuros, ou até uma vida dupla, onde você mostra uma pessoa para o mundo e vive outra completamente diferente quando fecha a porta do quarto. E eu quero que você saiba de uma coisa. Este vídeo não é para apontar o dedo para você, é para lembrar que Deus nos ama tanto, tanto, que Ele não quer nos deixar presos ao pecado. Para esse vídeo, o texto base que eu vou usar vai ser Salmos 139, 23 a 24, onde o salmista ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Às vezes, nós nos preocupamos muito com a aparência. Queremos parecer espirituais, cristãos, queremos que as pessoas pensem bem de nós. Mas Deus nunca começou olhando para a aparência. Ele sempre começou olhando para o coração. E por isso que o salmista faz uma oração tão diferente. Ele não pede riquezas, não pede sucesso, não pede fama. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Percebe a coragem dessa oração? Porque pedir para Deus sondar o nosso coração significa permitir que Ele mostre aquilo que nós tentamos esconder até de nós mesmos. E isso assusta. Assusta muito. Porque todos nós temos áreas que preferimos não encarar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você pediu para Deus mostrar aquilo que você precisa mudar em você? Não aquilo que precisa mudar nos outros, em você. Porque é muito fácil enxergar os erros das outras pessoas. É muito fácil pensar: fulano precisa mudar, ciclano está errado. Mas a Bíblia nos convida primeiro a olhar para dentro, antes de corrigir alguém. Precisamos permitir que Deus transforme o nosso coração. Talvez você esteja pensando: mas ninguém sabe o que eu faço. E pode até ser verdade. As pessoas talvez nunca descubram o que você faz, mas existe uma verdade que não muda. Deus conhece absolutamente tudo. E eu sei que isso pode parecer assustador, mas ao mesmo tempo é uma das maiores demonstrações do amor de Deus, porque Ele conhece o pior sobre nós e ainda assim continua nos chamando para perto. Pensa comigo, se uma pessoa descobrisse todos os seus pensamentos, talvez ela se afastaria de você, mas Deus conhece cada pensamento, cada intenção, cada queda, cada luta e continua dizendo: venha até mim. Isso é graça. Agora cuidado com uma armadilha. Existe um pensamento que destrói muitas pessoas. É quando alguém diz: ah, é só um pecado, não faz mal, depois eu paro. O problema é que o pecado quase nunca permanece pequeno. Ele cresce, ele cria raízes
e quando percebemos, já estamos presos. É como uma pequena rachadura em uma parede. No começo parece insignificante, mas se ninguém cuidar, ela aumenta até comprometer toda a estrutura da casa. Assim também acontece com o coração. Talvez hoje Deus tenha trazido você até este vídeo não para condenar você, mas para libertar você. Porque existe uma diferença enorme entre culpa e arrependimento. A culpa apenas acusa. O arrependimento aproxima a pessoa de Deus. Quando o Espírito Santo mostra um pecado, ele não faz isso para destruir você. Ele faz isso para transformar você. Jesus nunca rejeitou quem chegou arrependido. Pensa na mulher apanhada em adultério. Pensa em Zaqueu. Pensa em Pedro depois de negar Jesus 3 vezes. Todos erraram, mas todos encontraram misericórdia quando reconheceram seus pecados. Isso significa que existe esperança para você também. Não importa quanto tempo você luta contra esse pecado escondido. Não importa quantas vezes você caiu. Enquanto existir arrependimento verdadeiro, existe perdão em Cristo. Mas arrependimento não é apenas sentir tristeza. Muita gente confunde isso. Sentir remorso e ficar triste por causa das consequências. Arrependimento é decidir mudar de direção. É reconhecer diante de Deus: eu não quero viver assim. E talvez seja o passo que está faltando. Hoje eu quero te propor um desafio. Quando terminar este vídeo, não abra outra rede social imediatamente. Não comece a assistir outro vídeo. Separe alguns minutos, ore exatamente como o salmista orou. Diga: Senhor, sonda o meu coração. Mostra aquilo que eu ainda não consigo enxergar e me ajuda a viver uma vida que te agrade. Talvez seja uma das orações mais difíceis que você fará, mas também pode ser uma das mais transformadoras. Quero terminar fazendo uma oração por você. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Nada está escondido diante dos teus olhos. Se existe algum pecado oculto, revela com amor. Produz arrependimento verdadeiro e concede forças para abandonar aquilo que afasta essa pessoa de ti. Obrigado porque em Cristo existe perdão, restauração e uma nova oportunidade para quem se volta ao Senhor com sinceridade. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça desta verdade. O pecado pode estar escondido nas pessoas, mas nunca está escondido de Deus. E a melhor decisão que alguém pode tomar não é esconder o pecado cada vez melhor, mas levá-lo àquele que pode perdoar, transformar e dar um novo começo.